Nos pequenos detalhes do cotidiano reside a grandeza da inspiração divina, aquela centelha que brilha nos sorrisos, nas gentilezas trocadas e nas lições aprendidas, revelando que a verdadeira essência está na capacidade de apreciar e valorizar cada momento vivido. Toda vez que nós passamos por um processo de escolha, é natural que nasça uma angústia. O filósofo Sartre dizia que a gênese das nossas angústias está justamente nas possibilidades. Vai ficar mais angustiado aquele que teve mais possibilidades, porque ele pôde escolher. Toda vez que a gente toma uma decisão, minha filha, nós precisamos assumir as consequências dessa decisão e sofrer da maneira certa as consequências dela na nossa vida. O que a gente não pode permitir é que a gente comece a sofrer do jeito errado. Ao invés de lamentar o que perdeu, comece a estabelecer para você, quem sabe, um novo tempo, né? Um novo crescimento. Ocupe a sua cabeça agora, não do que perdeu, mas daquilo que você pode viver como profissional. Saber virar a página, saber dar um novo rumo para a vida é muito importante para que a gente dê certo. Quantas vezes na vida nós passamos por aquela sensação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o vitorioso é aquele que administra bem esse momento. Porque os contrários da vida estão aí, minha gente. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado, mas vamos fazer alguma coisa de bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escolheu. Ainda que você chegue à conclusão, Sheila, que você escolheu errado, descubra nesta oportunidade que você tem hoje um motivo para você ir além. Sair da zona de conforto, como você mesmo disse, não é fácil, né? Agora, é muito perigoso também a gente ficar na zona de conforto por uma comodidade, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se incomodar. Cuidado! Toda vez que você estiver muito confortável dentro das suas escolhas, questione-se. Não se trata de você se precipitar e agora sair mudando tudo. Não. Mas descubra o que nessa zona de conforto significa comodidade, comodismo. Saiba diferenciar a satisfação, né, a estabilidade do comodismo. Nós precisamos crescer sempre. E essa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa para o ser humano. Toda vez que você diz, eu já sei fazer isso porque faço isso há 20 anos. Cuidado, viu? Porque você pode estar muito ultrapassado na sua maneira de fazer, porque você não teve coragem de prestar atenção na maneira como outras pessoas fazem. Você corre o risco de estar perdendo tempo. Você corre o risco de qualificar um pouco mais o seu jeito de trabalhar só porque você não teve coragem de prestar atenção naqueles que fazem diferente de você. Isso é muito importante. Na zona de conforto, a gente ter a oportunidade de descobrir onde posso ser melhor. Não é nenhum problema você descobrir na vida esse conforto, né, de você saber que você está sendo quem você deve ser. Mas ao mesmo tempo você inquietar-se para colocar sempre em questão o ser que você está sendo, o profissional que você é, ter que avançar, né? É tão bom você fazer um curso de vez em quando, você parar para ouvir um discurso diferente do seu. Faz bem, a gente fica agregado, né? A gente cresce. E essa oportunidade de poder avançar, de poder sair daquele lugar comum é sempre tão benéfica para o ser humano, né? Nunca é tarde para aprender. A vida fica muito mais interessante quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E é verdade. O que eu estou aprendendo? Nessa fase da minha vida, o que é que eu estou aprendendo? Alguma coisa eu preciso aprender. Nós precisamos ter tempo para aprender. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa de novo,
o nosso ser, ele entra numa dinâmica. Ele reassume uma dinâmica, ele volta a ser jovem. Que a gente não quer morrer sem ter tido a oportunidade de tocar a beleza da vida. E é verdade, quando eu descubro que esta palavra significa isso, é como se um novo horizonte se abrisse para mim. Eu abri as portas de um significado que antes eu desconhecia. Quando eu me disponho a aprender um novo idioma, eu entro num novo tempo da minha vida. Quando eu me disponho a fazer uma faculdade, quando eu me disponho a aprender um ofício, uma coisa simples, né? Eu estou lá preparando a minha casa, vou lá no jardim, eu vejo o jardineiro fazendo, eu quero aprender. Eu não quero roubar o serviço do jardineiro. Eu não quero fazer por ele. Mas eu quero, na hora que aquilo estiver fora de ordem, eu mesmo saber resolver. Aí quando a mulher está lá me ensinando o porquê da planta, disso, daquilo, eu prestar atenção, porque aprender aquela lição é muito mais que aprender aquela lição somente. Mas é colocar a minha alma numa dinâmica que a torna mais jovem, mais feliz. Aprender. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Durante algum tempo eu convivi, no contexto acadêmico, com pessoas muito preparadas, com doutorado disso, doutorado daquilo. Mas às vezes as pessoas são tão sem sal, tão sem gosto. Por quê? Porque elas acham que já sabem tudo. Mas eu também tive a oportunidade de, no mesmo contexto acadêmico, de gente muito bem preparada, encontrar gente que sabe muito, mas finge que não sabe. Porque quando finge que não sabe, ela tem a oportunidade de estabelecer um encontro que possa lhe proporcionar alguma sabedoria. Não se mostra pronto. A gente se interessar por aquilo que o outro faz, que a gente aprende. Aprender talvez seja hoje a maior urgência, porque a gente coloca a nossa alma numa dinâmica nova. Se hoje eu me disponho a aprender alguma coisa, eu estou me proporcionando um renascimento. O que é que nós precisamos aprender? Tenho certeza que você ainda precisa aprender muita coisa. Faça o seu compromisso. Descubra o que você hoje pode iniciar na sua vida. Não vai dormir, então, sem descobrir 2 palavras novas. Dá um jeito aí. Hoje você vai incorporar 2 novas palavras ao seu vocabulário. Aprender. Você vai começar a ficar um pouco mais interessado em olhar para o mundo, saber que existe um funcionamento que lhe interessa. Aprender como funciona o seu corpo. O que se eu comer isso agora vai me prejudicar? O que se eu misturar este alimento com este? Não é a química que vai favorecer a minha saúde? Alguma coisa a gente precisa aprender. Aprender um pouco sobre o outro, né? Às vezes a gente corre o risco de passar ao lado a vida inteira sem ter aprendido muita coisa sobre ele. Eu desejo que hoje você tenha a oportunidade de preparar bem o seu futuro. Porque é isso que Jesus faz quando passa verdadeiramente pelos nossos caminhos. Ele nos empresta um novo jeito de olhar para o mundo. Jesus nos empresta um novo jeito de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado. E ao nos emprestar um novo jeito de olhar, Ele nos ensina. Nos ensina o mais bonito, nos ensina a aprender. Porque aquele que está disposto a aprender
está ocupado para o resto da vida. Não há monotonia no coração daquele que se dispôs a viver a vida aprendendo. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso." Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher
que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. E hoje nós temos a oportunidade nesse programa falar da nossa vida. Eu gosto de dizer sempre, aqui nós não tratamos de teoria. A pauta principal é a vida de todos nós. É a minha vida misturada na sua confissão, no seu pedido de oração, no seu pedido de aconselhamento. São as nossas existências sendo misturadas nesta bonita arte do encontro. E eu agradeço você a confiar o seu coração a mim neste momento. Eu quero, com muita responsabilidade, conduzir este momento de encontro. Porque sei que a responsabilidade neste momento é fundamental para que Deus possa ter o seu espaço aqui em mim e em você. Minha gente, eu tenho acompanhado, acredito que você, desde ontem à noite eu fiquei acordado para ver o resgate daquele primeiro mineiro lá no Chile, que durante 69 dias passaram 33 homens soterrados naquela mina. E ontem, quando vi o primeiro homem sendo içado do seio da terra, senti uma emoção muito grande no meu coração. E acompanhei hoje, um pouco ainda, ontem antes de dormir, hoje o dia todo, sempre procurando saber se estava dando tudo certo. Porque para mim, aquele resgate, ele fala muito ao meu coração. Primeiro porque eu acho que eu sou claustrofóbico, né? Então eu estava agoniado demais, sabendo que aquelas pessoas estavam soterradas. Eu me colocava no lugar delas. Imagino o quanto deve ser duro, deve ser triste, penoso passar tantos dias sem ver a luz do sol, sem ter a oportunidade de voltar para casa, tomar um banho, dormir na cama da gente. É tão bom, não é? E comovido, misturado na história daquelas pessoas que eu nem tinha visto o rosto ainda direito, eu acompanhei hoje o resgate desses mineiros. E quando saí de casa, faltava ainda mais 5 ou 6, não sei. E fiquei pensando, olhando para aquela cápsula onde aqueles homens eram de onde, né? O instrumental para que aqueles homens pudessem ser retirados da terra. Eu ficava pensando que na nossa vida, o tempo todo nós também precisamos passar pela mesma experiência de resgate. Quando a gente começa a interpretar que, de vez em quando, a gente também escolhe viver nos subterrâneos. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Alguns momentos da sua história em que você teve aquela nítida sensação de que você estava no fundo. E vendo aquela cápsula, estar aquele homem das profundezas, eu fiquei pensando que o nosso processo de conversão faz a mesma coisa conosco. Quando nós levamos a sério o nosso processo em Deus, nós também somos retirados dos subterrâneos do mundo. Quando ali, por causa das escolhas erradas que a gente fez, a gente também foi morar no fundo, do fundo, do fundo. Quando na verdade nós nascemos para o alto. São Paulo dizia de maneira tão sedutora: buscai as coisas do alto. Não temos o direito de nos acostumar com o submundo, com aquilo que está por baixo. Não. Homens e mulheres que estão vivendo esse processo de construção em Deus, de conversão em Deus, são homens e mulheres vocacionados às alturas. E aí fiquei pedindo a Deus a graça de também ser içado o tempo todo, para que eu não me acostume aos subterrâneos. Eu não sei se você percebeu e deve ter escutado falar que aqueles homens, eles ficaram tanto tempo no escuro que agora eles não são capazes de enxergar a luz de uma vez. Eles vão ter que se acostumar com a luz. Vai ter que ser aos poucos, um pouquinho
pouquinho em cada instante, até chegar o momento em que eles poderão retirar aqueles óculos. Por quê? Os olhos se acostumaram com a escuridão. E agora voltar à luz é um exercício. Precisa reaprender. O mesmo acontece com a gente. Contemplar a luz de Deus, entrar no contexto da luz, requer uma adaptação. E é por isso que a conversão compreende todo esse processo de adaptação a uma nova vida. Deixamos os subterrâneos do mundo, deixamos aquele submundo onde prevalecia a mentira, a droga, a injustiça, a infidelidade, tudo aquilo que denigre o ser humano, tudo aquilo que nos deteriora. E queremos alcançar agora esta parte mais alta. Não queremos nos acostumar com a sujeira do fundo, mas queremos ser içados o tempo todo para este lugar que é meu, que é seu, e que ninguém pode nos retirar o direito. Eu não sei se você também precisa ser içado numa cápsula daquela, mas pode ser que em algum momento da sua vida você reconheça que está se alimentando do submundo. Não queira isso. A proposta de Jesus é para que a gente alcance sempre mais. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia: é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico, ele está fora da ordem, mas ele também é belo, ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso, mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso, mas o tempo todo eu me experimento caótico.
Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Que às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas.
E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona?
Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo, que tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas, seja mais leve ao outro, jogue fora os seus excessos, permita que Deus haja no seu coração. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece, felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual, Daniela, que eu preciso alcançar, que todos nós precisamos. Então a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho o direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Deixa de ser hipócrita com você mesmo, que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente, uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista, começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais. E nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter as respostas hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta,
que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar. É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho. Porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. Então veja bem, quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais. E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente. Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. Então quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. E é interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que foram, num primeiro momento, dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde, é impossível, essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado.
Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites. É impressionante, minha gente. Basta a pessoa permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor, e existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode. Tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de como o outro vai, nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa, foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito. Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela, que aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora, que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar
aquilo que nos pesa para trás. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa, a capacidade de nos tornar mais leves. Toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Isso tudo é vida espiritual, minha gente. Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual, ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente. Este é mais do que um canal de reflexões, é um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.